bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de questões da Fundatec para o concurso da Brigada Militar. Eu sou a professora Daniela Arboit e a gente vai resolver juntos questões do edital. Então a gente vai revisar os conteúdos conforme os seguintes assuntos. Então a gente vai tratar de questões de conjuntos, conjuntos numéricos, aqui operações com conjuntos, que é união, intersecção, diferença, os conjuntos numéricos, relembrar as operações e propriedades, razões, proporções, regra de 3, porcentagem. Também vamos falar sobre cálculo algébrico, lembrar de polinômios, monômios, funções, equações, sistemas de equações, a parte de geometria plana, espacial, trigonometria. Tudo isso relembraremos juntos aqui nas questões. Matemática financeira, o cálculo de porcentagem, juros simples, juros compostos, a análise combinatória e probabilidade e também progressões. Então, esses são os assuntos que nós vamos abordar nas questões. A minha sugestão é que você revise a teoria e experimente as questões. Então, antes de assistir à correção das questões, tenta fazer. Assiste o vídeo para esclarecer alguma dúvida que você tenha, para verificar se existe uma outra forma de resolver e também aquelas que você não conseguiu fazer, né, obviamente, você vai ter comentada, resolvida aqui então em vídeos. Primeiro então, tenta fazer, depois assiste a correção das questões. Qualquer dúvida que fique, pode me chamar, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Instagram, como você achar melhor. Combinado assim? Vamos às questões. A gente começa por conjuntos numéricos, tá? Então a gente vai relembrar aqui operações e propriedades dentro do conjunto dos conjuntos numéricos. Questão 1 diz o seguinte: referente aos conjuntos numéricos, analise as assertivas a seguir. O número menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números reais não contém o conjunto dos números irracionais. E assim por diante. Então, essa questão fala sobre os conjuntos numéricos. Então, eu começo esse curso relembrando o que faz parte de cada um dos conjuntos. Os enunciados vão falar em números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Então, a gente precisa saber o que faz parte de cada um dos conjuntos. Por isso, antes de resolver propriamente essa questão, vamos relembrar o que faz parte de cada um dos conjuntos. Números naturais, representa com a letra N, então naturais, representa com a letra N, são os inteiros não negativos, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Inteiros, então isso naturais, inteiros representa com a letra Z, e aqui entra o que é inteiro, positivo, negativo e o zero também. Menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, o zero e assim vai. Tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Positivos, negativos ou zero, desde que sejam inteiros. Quando se fala em racionais, a palavra racional vem de razão, e razão significa rateio, divisão. Quando se fala em racionais, frações, decimais e dízimas periódicas fazem parte deste conjunto. Então, pensa nos racionais como divisão de inteiros. Tudo que puder ser escrito como divisão de inteiros é número racional. Então, aqui nos racionais, a gente tem os números da forma A dividido por B, tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros asterisco. Tá? Então, essa é a definição do conjunto dos números racionais. A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros asterisco. Mas, traduzindo isso, é importante que você compreenda o que está escrito aqui. Racionais significa divisão de inteiros. Tudo aquilo que puder ser escrito como divisão de inteiros é racional. Então, nesse conjunto aqui dos racionais, a gente tem, dentro dos racionais, aqui a gente tem as frações, que já estão nessa forma.
Por exemplo, 2/5. Dentro dos racionais, a gente tem também os decimais. Números decimais finitos, por exemplo, 2,3. Isso é número racional. E também as dízimas periódicas estão aqui nesse conjunto. Dízimas periódicas, por exemplo, 0,3333, é o resultado que a gente obtém quando divide o 1 por 3. Ou seja, quando falar em racional, você precisa saber que todas essas formas aí, frações, decimais finitos e dízimas periódicas, são números racionais. Agora, racional e irracional são conjuntos disjuntos, separados. Não dá para ser racional e irracional ao mesmo tempo. Então, a gente tem os irracionais, principalmente as raízes não exatas, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π que a gente usa na geometria. Qualquer número decimal infinito é irracional. Quando a gente junta os racionais com os irracionais, a gente tem o que se chama de números reais. Então, completando aqui os conjuntos irracionais, são aqueles que não podem ser escritos como divisão de inteiros. É o que acontece principalmente com as raízes não exatas. Tá? Raízes não exatas, que, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. E 3 é um número natural, é um número inteiro, é um número racional. Tá? Então, irracionais, raízes não exatas, principalmente, tá? E quando se fala em números reais, os reais é a união dos números racionais com os irracionais. Esse U de união. Então, a gente tem aqui naturais, inteiros não negativos, os inteiros, tudo que for inteiro, positivo, negativo ou zero, racionais, que são as frações, os decimais e as dízimas, irracionais, que são decimais infinitos, que é o caso do π, que é o caso da raiz quadrada de 3, de 5, de 10. Os números reais é a união entre racionais e irracionais. É esse desenho que eu fiz aqui, ó. Observa que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Racionais e irracionais, tudo isso estão dentro dos números reais, tá? Então, o conjunto dos naturais, os naturais, está contido no conjunto dos inteiros. Esse C, a gente lê está contido. Tá? O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Bom, relembrando isso, então, tendo relembrado isso, a gente vai fazer essas primeiras questões. Primeiro enunciado, então, dizia o seguinte: o número -4 pertence ao conjunto dos inteiros. Isso está certo ou errado? Correto ou incorreto? O número -4 pertence ao conjunto dos inteiros. Isso está correto. O -4 é um número inteiro, então, primeira afirmação correta. Importante, ficar de olho naquilo que o enunciado pede. O que a gente quer responder? As que são incorretas. Tá? Então, esteja sempre atento àquilo que o enunciado solicita. Então, 1 não é o que eu quero. Estou procurando as incorretas. 2. O conjunto dos números reais não contém o conjunto dos irracionais. Não contém. O conjunto dos reais contém os irracionais. Então, essa afirmação 2 está incorreta. Essa 2, vou colocar aqui do ladinho, ó, incorreta. Tá? A 2 é incorreta. A 3. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos racionais contém os inteiros. Isto é correto. E eu estou procurando as que são incorretas. Olha aqui o desenho que a gente fez. O conjunto dos inteiros está aqui, os racionais está aqui. Então, a gente diz que os inteiros, o conjunto dos inteiros está contido nos racionais. Isso é
o mesmo que dizer que o conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros. Pensa assim, ó, sempre de dentro para fora. Por exemplo, Rio Grande do Sul e Brasil. O Rio Grande do Sul está contido no Brasil. E o Brasil contém o estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, sempre de dentro para fora. O conjunto de dentro está contido no de fora. Os inteiros estão contidos nos racionais. E os racionais contêm o conjunto dos inteiros. Então, essa afirmação 2, ela está correta. E nós estamos buscando aquelas que são incorretas. Terceira afirmação, o número 3,05 pertence ao conjunto dos números racionais. 3,05 é um número decimal finito, então ele pertence aos racionais. Portanto, essa afirmação é correta. Queríamos aqui as incorretas. Quais são incorretas? Apenas a 2. A alternativa A é a correta aqui, então, nessa questão. Tá? Quais são incorretas? Somente o que se afirma na segunda assertiva. Questão 2. Referente aos conjuntos numéricos e considerando os números 5 e 3,12, é correto afirmar sobre eles que... É correto afirmar sobre eles o quê? Quais números? O 5 e o 3,12. Letra A. Ambos pertencem ao conjunto dos números naturais. Está errada porque os naturais são os inteiros não negativos. Inteiros naturais é 0, 1, 2, 3, 4. Então, aquele 3,12 ele não é número natural. Por isso, a letra A está errada. Letra B. Apenas o número 3,12 pertence ao conjunto dos inteiros. O 5 é inteiro, mas o 3,12 não é inteiro. Então, essa afirmação da letra B está errada. Tá? 3,12 não é inteiro. Letra C. O número 3,12 pertence ao conjunto dos irracionais. Irracionais são aqueles que não podem ser escritos como divisão de inteiros. É o caso da raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. O π, que a gente usa como aproximadamente 3,14, isso é irracional. Agora, o 3,12 ele é um decimal finito, então ele é número racional. Portanto, letra C, incorreta. Letra D. Os números 5 e 3,12 não pertencem ao conjunto dos reais. Não pertencem ao conjunto dos reais. Está errado isso. São números reais. Os números 5 e 3,12 pertencem ao conjunto dos racionais. Letra E é a correta aqui nessa questão. 3,12 é um decimal finito. Qualquer decimal finito faz parte do conjunto dos racionais. Qualquer número decimal finito pode ser escrito como uma divisão de inteiros. 3,12, no caso, é o mesmo que escrever 312 dividido por 100. Como tem duas casas depois da vírgula, a divisão é por 100. Então, qualquer número decimal finito pode ser representado por uma fração, por uma divisão de números inteiros, então é número racional. O 5 é a mesma coisa, o 5 também é racional. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. De dentro para fora, né? Esse desenho aqui, ó. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. É pegar Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Todo porto-alegrense é gaúcho, todo gaúcho é brasileiro. Mesma coisa. Os naturais, inteiros, racional. Todo natural é inteiro e também é racional. Portanto, o 5 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Então, os dois aqui, o 5 e o 3,12, são de fato números racionais. Marcamos aqui então a letra E. Equador é a correta. Questão 3.
considerando o conjunto dos números reais e as operações fundamentais dos números reais, é correto afirmar que. Queremos o quê? O que é correto afirmar. Então, sempre ficar de olho, ficar atento, ficar atenta ao que o enunciado solicita. No caso, qual das afirmações é a correta? Por partes. Então, letra A. Sucessor. O que significa a palavra sucessor? Sucessor é o que sucede, o que vem depois. Então, antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Ali a gente tem dois números negativos. Então, vamos fazer uma reta com os números inteiros. Ó, aqui está o zero. Para a direita do zero eu tenho o 1, o 2, o 3 e assim por diante. À esquerda do zero a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai. O sucessor de menos 4, cadê o menos 4? Está aqui, ó. Então, quem é o sucessor do menos 4? Quem é que vem depois do menos 4? O menos 3. Tá? O sucessor do menos 4 é o menos 3. Letra A, portanto, está errada. Então, cuidado com o sinal negativo. O sucessor do 4 positivo, o sucessor do 4 é o 5. O que vem depois do 4? O 5. Mas nos negativos a gente tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então, o que vem depois do menos 4? O que sucede o menos 4? O menos 3. O menos 5 é o antecessor, é o que vem antes do menos 4. Tá? Então, cuidado só com o sinal, que isso modifica ali a interpretação, né? Então, o que vem depois do 4 é o 5, mas depois do menos 4 é o menos 3. Então, letra A está errada. Letra B. O produto de dois números negativos resulta sempre um número positivo. Regra de sinais. Quando a gente multiplica dois números negativos, o resultado disso será positivo. Menos vezes menos é mais. Isso vale para a multiplicação e para a divisão também. Então, regra de sinais. Menos vezes menos é mais. É o que o enunciado afirma. O produto de dois números negativos resultará sempre num número positivo. Letra B, de bola, B de Brasil, é a correta aí nessa questão. Letra C. O conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos racionais. O que a gente viu? Que todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Ou seja, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos racionais. Letra C, portanto, está errada por causa deste não aqui, ó. O conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos racionais. Letra D. O conjunto dos irracionais contém o conjunto dos racionais. Está errado, por quê? Porque racional quer dizer divisão de inteiros. Não dá para ser racional e irracional ao mesmo tempo. São conjuntos separados, são conjuntos disjuntos, ó. Racionais é separado dos irracionais. Então, não dá para dizer que um contém o outro. Letra E, a divisão de um número positivo por um negativo é um número positivo, ó. Positivo dividido por negativo. Vai dar positivo, diz ali. Não, tá errado. Tá? Regra de sinais que vale para multiplicação e para divisão. Menos vezes mais é menos. Menos dividido por mais é menos também. Então, vale para multiplicação e para divisão. Aproveita até para colocar aqui as outras operações. Se a gente faz mais vezes mais, é mais. Se a gente faz mais vezes menos, é menos. Se a gente faz menos vezes mais, é menos também. E se a gente faz menos vezes menos, é mais.
Então, isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Regra de sinais. Se você não lembrava disso, vale a pena anotar, não só aqui na questão, mas em algum outro material, num caderno, num coisas de anotações, num painel, num quadro, num post-it, tá? Regra de sinais. Importante que você faça suas anotações, porque à medida que a gente vai resolvendo questões, estamos revisando teoria, estamos revisando tudo que é necessário para responder aquela questão. Então, anota aqui na solução da questão, mas também faça aí umas anotações, pode ser numa folha qualquer, uma folha de resumo para você revisitar essas informações, para relembrar, para tirar da tela, tirar do papel e guardar aí na memória. Certo? Então, nessa questão, nós marcamos aqui a correta letra B de bola, B de Brasil, B de Brigada Militar. O produto de dois números negativos resultará sempre em um número positivo. Questão 4. A respeito dos conjuntos numéricos e suas operações, assinale as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Então, assinalar V ou F. Primeira, a soma de um número positivo com um número negativo será sempre um número negativo. Soma, tá? Cuidado com o que o enunciado está falando, ó. Soma. Soma de um número positivo com um negativo vai ser sempre um número negativo. Em relação à soma e à subtração, o que vai acontecer? Aquela regra de sinais que eu falei é para multiplicação e divisão. Tá? Pode voltar ali o vídeo um pouquinho que você vai escutar que eu falei. Regras de sinais para multiplicação ou divisão. Para soma, vai prevalecer o sinal do número que é maior. Por exemplo, se eu tenho 3 menos 5, se eu vou somar o 3 com menos 5, o 3 somado com menos 5 vai dar menos 2. Então, somar um número positivo com um negativo vai depender, ele pode dar positivo ou negativo conforme qual é o maior deles. Tá? Então, aqui, a soma de um número positivo com um número negativo. Por exemplo, se eu somar 5 com menos 2, isso dá 3. O 5 somado com menos 2 dá 3. Isso que eu coloquei aqui se chama de contra-exemplo. Quando for feita uma afirmação e você quer mostrar que aquela afirmação está errada, basta dar um contra-exemplo. Ou seja, um exemplo que contraria aquela afirmação. Aqui a afirmação qual era? A soma de um número positivo com um número negativo é sempre um número negativo, diz aqui. Sempre, ó. Sempre um número negativo. Não, não é, ó. O 5 é positivo, o menos 2 é negativo e a soma deu 3, que é positivo. Portanto, essa primeira afirmação é falsa. Tá? Então, essa soma ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de quais números estão sendo ali somados. Se eu pego, por exemplo, um positivo, 5, somado com menos 7, isso vai dar menos 2. Tá? Mas guarda esse exemplo aqui, se chama de contra-exemplo. É um exemplo que contraria aquela afirmação que foi feita. Então, é falso, porque não necessariamente será um número negativo aquela soma. Ah, professora, mas pode ser negativo aqui, ó. A senhora fez 5 mais menos 7 e deu menos 2. Então, pode ser negativa a soma? Sim, pode. Mas qual é a afirmação que foi feita? Sempre. Ó, sempre. A soma de um positivo com um negativo não é sempre um número negativo. Por isso está errado, tá? Então, é falsa a afirmação 1. Afirmação 2. A raiz quadrada de um número positivo será sempre um número par. Raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. É sempre um número par? Não, isso é falso. A raiz quadrada de 16, por exemplo, é 4, que é par. Mas a raiz quadrada de 25 é 5, que é ímpar. A raiz quadrada de 49 é 7, que é ímpar.
Então, a raiz quadrada de um número positivo não é necessariamente um número par. Por isso é falsa essa segunda afirmação. Terceira afirmação. Todo número elevado a um expoente ímpar será negativo. Todo número elevado a um expoente ímpar será negativo. Por exemplo, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, positivo. Então, não é todo. Ó, todo número elevado ao expoente ímpar será negativo. Não. Por exemplo, 2 elevado a 3 dá 8, que é um número positivo. Então, aqui, isso é falso também. Vamos dar uma olhadinha nas opções de resposta? Eu tenho FFF. FFF, então não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa, já não pode ser essa. Já sei que a resposta correta será letra A, de amor, a de acertei. Mas vamos ver as demais afirmações. Quarta afirmação. A adição de dois números negativos resultará sempre em um número negativo. Se a gente somar dois valores negativos, o resultado vai ser sempre negativo. Por exemplo, menos 2. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Menos 2 somado com menos 3. Isto é menos 5. Tá? Então, esta aqui, verdadeira. A soma de dois números negativos vai ser sempre negativo. Última afirmação, o produto de um número positivo, ó, produto, estamos falando em multiplicação, de um número positivo por um negativo será sempre negativo. Para o produto e para a divisão, vale a regra de sinais. Um número positivo multiplicado por um número negativo vai ser sempre negativo. Então, é verdadeira esta última afirmação. Assim, a ordem dos preenchimentos, do preenchimento ali dos parênteses, ficou F, 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 VV, que é o que a gente tem na alternativa A. F, 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 V, V. Questão 5. Quantos números primos existem entre os números 0 e 10? Mais uma informação que a gente não tinha falado juntos aqui ainda sobre, né? Números primos. Vou fazer uma anotação sobre isso. Vamos relembrar aqui juntos. Números primos. Números primos são aqueles que admitem exatamente dois divisores positivos. Quando um número só puder ser dividido por um e por ele mesmo, se diz que esse número é primo. Então, números primos admitem apenas dois divisores positivos, que é o 1 e o próprio número. O 1 e o próprio número. 1 é primo? Não, né? O 1 não é primo. Cuidado aí. Para ser primo, tem que ter exatamente dois divisores positivos. Nem mais do que dois, nem menos do que dois divisores. E o 1 não é primo porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, para ser primo, tem que ter exatamente dois divisores. O 1 não é primo, tá? O 1 não é primo. O 2 sim. O 2 só pode ser dividido por 1 e por 2. O 3 é primo. O 4 não, porque dá para dividir por 1, por 2 e por 4. O 4 tem 3 divisores. O 5 dá por 1 e por 5. O 6 dá por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 6. Então, o 6 não é primo. O 7 é primo. O 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim vai, tá? Então, esses são alguns números primos. Importante,
O 1 não é primo, como eu já falei, então 1 não é primo. O 2 é o único primo que é par. Não são todos os ímpares que são primos. O 9, por exemplo, dá para dividir por 1, por 3 e por 9. Então não é primo. O 15 dá por 1, dá por 3, dá por 5 e por 15. Não é primo. O 21 dá para dividir por 1, por 3, por 7, por 21. Não é primo. Então não é qualquer ímpar que é primo. O que a gente faz é investigar a divisibilidade. Vai experimentar se dá para dividir por 3, por 5, por 7, para saber se aquele número é primo ou não. Tá? Então, números primos. Quando o anunciado fala em número primo, quais são? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17 e assim vai. Tá? São alguns exemplos. Pergunta, então, o que dizia o enunciado 5? Dizia quantos números primos existem entre os números 0 e 10. Quantos números primos existem entre os números 0 e 10? De 0 a 10. 1 não é primo, então 2, 3, 5, 7. Depois do 7 veio o quê? Qual é o próximo primo? O 11. Então são só esses aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 números primos. Entre 0 e 10 existem 4 números primos, que são o 2, o 3, o 5 e o 7. Tem que tomar cuidado, porque se a gente, por algum descuido, ou se você não lembrava da definição de número primo, se você achar que 1 é primo, pronto, já responde errado uma questão como essa. Isso não é raro, não é raro. A questão não precisa ser difícil. São muitos detalhes que a gente tem para relembrar, né? Dentro de conjuntos numéricos mesmo, a gente tem operações, propriedades, definições. E se a gente não lembrar de algum detalhezinho desses, é fácil de errar, mesmo que a questão seja fácil. Por isso é tão importante revisar os conteúdos e fazer questões. Então, marcamos aqui letra C, são 4 números primos entre o 0 e o 10, que são o 2, o 3, o 5 e o 7.